Graça e paz, boa tarde. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 16, ele declara que os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Olha, não seria totalmente errado, né, que os líderes religiosos do povo, ao se depararem com a notícia de que havia um novo profeta ou um novo mestre, um rabino, ensinando ao povo, realizando milagres, realizando sinais, não seria totalmente estranho que eles procurassem essas pessoas, esses homens, para questionarem qual era o propósito da, dos seus ministérios, das suas atividades. Eles fizeram isso com João Batista também, né? Eles mandavam lá alguns dos seus para observarem o que ocorria, né, no ministério de João Batista. O povo vinha confessar pecados e eram batizados por João Batista. Jesus não batizava ninguém, né? Jesus não batizava ninguém. Jesus perdoava os pecados, abençoava, curava, ensinava a palavra de Deus. E quando esses homens foram confrontar Jesus com esse questionamento, nessa postura aqui, aparentemente não, essa postura totalmente arrogante, né, e presunçosa. Por que arrogante e presunçosa? Porque se eles que estavam na liderança não sabiam o que estava acontecendo, é porque algo de muito grave estava errado. Né? Algo de muito grave estava errado. Lembrando sempre que Jesus sempre bateu de frente com boa parte dos fariseus e dos saduceus também, né? Com relação à administração do templo, Jesus fez muitos inimigos dos líderes de Israel. Vale lembrar que esses homens se apresentavam diante do povo, né? Eles insinuavam que eram detentores de algum poder sobrenatural, tanto fariseus quanto saduceus, parte dos integrantes do alto conselho, lá da liderança do templo, eles se apresentavam perante o povo como se dominassem alguma verdade da palavra de Deus que seria oculta aos demais. Faziam isso, faziam isso com a intenção de dominar sobre o povo, né? Se aproveitar da posição de liderança religiosa, e a verdade é que eles eram muito preocupados com suas próprias vidas. Com o povo mesmo, eles haviam perdido o interesse pelo povo. É só o que eles podiam lucrar, só o que eles podiam se valer para se fortalecerem política e financeiramente. Quando esses homens chegaram diante de Jesus, Jesus respondeu à altura. Jesus devolveu com a mesma ou maior intensidade. Jesus passa a dizer, né? Quando começa a entardecer, vocês dizem: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Jesus está devolvendo a afronta, né? Porque eles estavam afrontando Jesus. Se você é quem diz ser, então mostra para nós, para os nossos olhos, diante dos nossos olhos, para que nós possamos crer. Era uma provocação e Jesus nunca aceita esse tipo de provocação. Uma provocação de uma liderança corrompida, de homens religiosos e corrompidos. Nós podemos declarar que se equipara à aprovação, né, ao teste a que Jesus foi submetido por Satanás. Se és filho de Deus, né, esses homens estão na mesma linha, né, na sua arrogância, na sua vaidade, na sua incredulidade, né, eles exigem um sinal. E Jesus não cede. Jesus não cede a essa tentação, não cede a essa provocação, porque não se humilharia e não se curvaria ante a vontade
de pessoas dessa índole, pessoas desse caráter. Vale lembrar que aqueles que creem em Deus, aqueles que creem a Deus, têm o compromisso de assumir diante de Deus uma postura de reverência, uma postura de bons modos, uma postura de reconhecimento do poder, do amor, da graça, da bondade, da fidelidade de Deus. Isso deve permear as nossas orações, né? Isso deve permear a nossa postura de nos apresentarmos diante de Deus, ainda que clamando, ainda que na aflição, nós não devemos nos esquecer de quem nós somos e de quem o nosso Senhor realmente é. Jesus não cede porque ele não poderia ceder. Jesus não cedeu às arrogantes pretensões de Satanás e Jesus não cede diante das arrogantes pretensões dos homens e declara: vocês conseguem discernir os sinais do tempo, o clima, mas não conseguem discernir a verdade da palavra de Deus. Vocês não conseguem enxergar Deus agindo no meio do povo. Vocês são cegos. Essa é a acusação que Jesus lança sobre esses homens, sobre esses saduceus e sobre esses fariseus. E Jesus deixa esses homens falando sozinhos e segue o seu caminho. Não há nenhuma expectativa de que alguém dominado por ódio, por rancor e por mágoa, numa atitude de revolta, de insulto, vai conseguir alguma resposta de Deus. Saduceus e fariseus foram deixados falando sozinho. Jesus seguiu o seu caminho, né, a palavra de Deus declara, e foi para os lados de Cesareia de Filipe. E lá ele fez uma pergunta para os seus discípulos, né? Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Certamente, a postura de Jesus diante das autoridades religiosas do povo deve ter chamado muito a atenção dos discípulos, né? Eles devem ter ficado preocupados, atentos, querendo entender, né, do porquê o Senhor havia agido daquela maneira. Tanto que eles questionaram, né, Jesus antes, né, estavam preocupados, e Jesus fala que eles deviam se manter longe, afastados do fermento dos saduceus e dos fariseus. Mas aqui Jesus faz a pergunta, porque aqueles homens estavam questionando, estavam afrontando, né, estavam desafiando. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Aí vem uma série de informações contraditórias, havia confusão na mente do povo, havia questionamentos estranhos. Por exemplo, alguns diziam que Jesus era João Batista, né? Outros diziam que Jesus era Elias, né? Uma reencarnação de Elias. E ainda outros que diziam que seria ou Jeremias ou algum dos profetas que teria reencarnado. As respostas mostram o estado de fragilidade espiritual do povo. O conhecimento da palavra de Deus não dominava a mente e os corações totalmente do povo daquela época. Havia muito de misticismo, de superstição, né? A miséria e a fome, elas atingem em muitas ocasiões, né, a mente e o espírito, né, o enfraquecimento das verdades, o enfraquecimento do caráter, o enfraquecimento. Outras pessoas não, outras pessoas na provação, na privação, são fortalecidas, são robustecidas, né, naquilo que creem, naquilo que são. Mas há aqueles do povo, de um modo geral, que na situação de abandono acabam caindo na superstição e no misticismo. É isso aqui que a resposta dos discípulos evidencia. Ou seja, o povo era como ovelhas que havia sido abandonadas pelos pastores, né? Os líderes religiosos estavam preocupados com muitas outras coisas.
Jesus bate muito forte, principalmente nos fariseus, porque eles fizeram um bom trabalho até certo ponto. Depois, como grupo, eles deram uma acomodada, né? E isso, aos olhos do Senhor, é inadmissível, né? Começar bem não é garantia de nada. A intenção do Senhor é que aquele que começou bem, prossiga bem e termine bem. Não eram todos os fariseus foram, e ainda a remanescente desse pensamento, né, hoje ainda entre os judeus, mas nos dias de Jesus, o Senhor costumava pegar pesado com eles, né? Exatamente por isso, porque haviam dado uma esfriada, né? Haviam abandonado o seu primeiro amor, o seu primeiro ímpeto, ânimo, compromisso, né? Se deixaram levar por pensamentos outros. E Jesus agora passa a pergunta para os discípulos. Não diz o que o povo pensa, tudo bem. Jesus ouviu e silenciou, ignorou. E agora, e vocês e os discípulos? E vocês, quem dizeis vós? Mas vós, quem dizeis que eu sou? E nesse instante nós temos uma grata surpresa. Uma grata surpresa. Aí Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi muito feliz no seu ânimo, na sua disposição, na sua voluntariedade. Ele pretendeu e deu a resposta correta. Quem é Jesus? Jesus é o Messias. Jesus é o ungido. Jesus é o unigênito do Pai. É o Filho do Deus vivo. Diante da resposta correta, o Senhor Deus se alegra, o Senhor Jesus se alegra e abençoa Simão. E diz: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. A verdade, a verdade. A resposta correta, ela é inspirada, ela é lançada em nós, através de nós, pelo próprio Deus, pelo mover do Espírito de Deus em nossas vidas. Quem busca assumir a postura correta e adequada diante de Deus, encontrará guarida, encontrará abrigo e proteção no Pai Celestial. Veja aqui a bela resposta dada pelo apóstolo Pedro. Talvez ele não tivesse uma dimensão ainda completa, uma dimensão plena do significado daquilo que ele estava dizendo. Mas ele foi ricamente abençoado por Deus, segundo o próprio Senhor Jesus declara, porque era uma revelação. Esse conhecimento, a revelação dessa verdade, não vem de carne ou sangue, mas vem de Deus. A resposta correta nos coloca diante da perspectiva correta diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo. E há recompensas? Há recompensas. Há recompensas, sim. O Senhor Jesus continua dizendo: Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Pedro, tu és pedra, né? O edifício no qual é firmada, é levantada a igreja, o fundamento é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. Essa Pedro, se tu és Pedro e sobre esta pedra, não é só sobre a afirmação de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. É sobre essa revelação que você teve, sobre essa verdade de quem é o Filho do Homem, né, será edificada a igreja. Os apóstolos são colunas, né, são colunas desse edifício, e nós, depois deles, somos pedras que completam o edifício. O fundamento é o próprio Senhor Jesus Cristo. E há uma ampliação aqui dizendo de uma autoridade dada pelo Senhor. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra haverá sido desligado nos céus. A chave do reino dos céus é o Evangelho, a proclamação do Evangelho, o revestimento do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê, para testemunhar fielmente que Jesus Cristo é o Senhor, para testemunhar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, ele é ungido, ele é o Messias, né? Ele é o Verbo vivo que se encarnou, que viveu entre nós, que se tabernaculou entre nós, que fez da carne humana um tabernáculo para a habitação do eterno Filho de Deus. O edifício a ser construído, né, recebe poder e autoridade para enfrentar o poder do inferno. Eu te darei as chaves, né, Jesus edificará a igreja, e as portas do inferno não prevalecem, ao mesmo tempo em que Pedro recebe as chaves, né? Não só Pedro, mas todos os apóstolos. Mas ele foi um dos primeiros, ou o primeiro, a anunciar ou a proclamar o evangelho para os não-judeus também, né? Anunciou para os judeus e anunciou também para não-judeus. A verdade revelada ao apóstolo Pedro não é em nada diferente da verdade a nós revelada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Qual então a motivação da falta de poder nas nossas vidas? Qual então a justificativa para a falta de poder na vida da igreja nos dias de hoje? Jesus aqui ordena que os discípulos mantivessem silêncio, né? E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. Isso ficaria, né, é chamado por um tempo aqui, uma espécie de segredo messiânico, algo que dizia a respeito somente àqueles que acreditavam, somente àqueles que estavam sendo arrebanhados àquele primeiro grupo ali, encabeçados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A verdade de que Jesus é o Cristo, é ungido, é o Messias. Essa é a verdade que, segundo o próprio Senhor, daria poder e autoridade para a igreja. Poder e autoridade hoje que tem sido bastante confrontada. Poder e autoridade hoje que tem sido bastante questionado. Poder e autoridade hoje que tem sido uma luta interna no seio da igreja de Jesus Cristo, principalmente pela falta dela, pela falta desse poder. O Evangelho de João, no seu capítulo, acho que 20, 24, fala que Jesus, quando ressuscitou, após a ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos, numa ocasião que eles estavam trancados, a portas fechadas, né? E Jesus apareceu entre eles se assustaram, eles se alegraram. No capítulo 20, versículo 22, né? Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. A princípio eles ficaram amedrontados mesmo. Mas quando contemplaram o Senhor Jesus ressurreto, o Senhor Jesus disse uma coisa interessante para eles, né? E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aquele aos quais mantiverdes ser-lhe-ão mantido. As chaves do reino. Jesus confirma que as chaves do reino foi dada aos apóstolos, foi agora já apóstolos. E naquele ato eles haviam recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo, com que sentido eles receberam o Espírito Santo? Com que propósito? Aí nós achamos aqui no Evangelho de Lucas, né? Quando Jesus está
esclarecendo, explicando as Escrituras após a sua ressurreição. Jesus passou 3 anos ensinando e demonstrando, ensinando e demonstrando, ensinando e demonstrando, né? Esse é o fiasco da nossa formação de hoje, né? Que ela ou é o ensino ou é a prática, uma formação que envolve a doutrina correta e a prática correta, ela é bastante difícil. Nós vivemos num país em que se fala que na prática a teoria é outra, né? Essa é uma aberração que diz respeito à nossa cultura, à nossa mentalidade. Então você estuda, você aprende, e na hora de agir, você deve estar preparado a ter que tomar decisões que fogem ao regramento que foi estabelecido enquanto você se preparava, enquanto você estudava. Isso é coisa do Brasil, isso é algo que terá que ser enfrentado, né, com o tempo, principalmente pelos mais jovens, pelas gerações que estão aí. Mas seguindo aqui, o Senhor, quando se apresenta ressurreto diante dos seus apóstolos, ele passa a dizer o seguinte: em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes anunciou, lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas desses fatos. Eis que eu Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Esse recebimento do Espírito Santo, que já habitava na vida dos apóstolos, ele teria que se manifestar de uma forma dupla, né? Uma dupla manifestação da habitação e da presença do Espírito Santo. Primeiro, abrindo o entendimento dos apóstolos, dos discípulos, agora apóstolos, para que eles compreendessem a verdade da palavra de Deus. O conhecimento que eles tinham da palavra de Deus não é que era errado, não é que era equivocado. Eles não tinham a dimensão da revelação espiritual que acompanha a palavra de Deus. Algumas pessoas buscam conhecimento, informação. Eu tenho alguns livros aqui, algum material que eu tenho abandonado, que eu tenho deixado de lado. Pode-se dizer que o material é correto, o material é adequado, são pessoas que creem na palavra de Deus, mas até nesse crer na palavra de Deus, é um crer que às vezes se torna um tanto quanto confuso, né? Há uma mistura de ensinamentos do antigo com o novo, todos colocados na mesma base. Nós acreditamos que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, o Novo Testamento também é a palavra de Deus, mas nós sabemos que a revelação da verdade de Deus, proposta por Deus, ela vai progredindo através da palavra de Deus. Então, o nível de revelação da vontade, da verdade de Deus, ela culmina, o máximo é em Jesus Cristo. Nós temos aqui no Novo Testamento, e isso se expande na aplicação à vida dos cristãos, né? Então, confundir textos, às vezes, se torna um exercício de fé bastante interessante, não questionamos isso, mas na vida de pessoas que têm a obrigação de ensinar, né, essa falta de descrição de tempos, de momentos, né, juntando textos oportunamente, ainda que na perspectiva de uma combinação temática possa fazer algum sentido, né, às vezes você pode ter a impressão de que há um certo abuso
E de fato há um certo abuso. A fé não pode ser confundida com desespero, né? A fé não pode ser confundida com arrogância e pretensão. Você pega o texto e joga, não. É isso. Foi isso que Deus disse, é isso que Deus quer, é isso que todos têm que fazer. Há necessidade de um raciocínio, há necessidade de uma submissão e há também a necessidade para o efetivo conhecimento da verdade, da vontade de Deus revelado em Sua palavra, a necessidade da submissão a esse companheiro chamado Espírito Santo, que abre o nosso entendimento, que abriu o entendimento dos apóstolos para a verdade da palavra de Deus. Os fariseus e os saduceus, muito embora tivessem de memória, veja bem, não só os textos sagrados, mas também os textos, né, que eles chamavam de tradição oral, né, a revelação oral, né, que tem um grande peso para eles até hoje. Né, muitos tinham isso de memória e isso não era garantia de absolutamente nada, porque quando se encontraram com Cristo, não tiveram discernimento. Quando viram os sinais e as maravilhas que Jesus estava realizando no povo, não conseguiram compreender que era a vontade de Deus, que era Deus agindo através de Cristo Jesus. Era Deus se apresentando para o povo dele, com o propósito de salvar, de restaurar. E eles, como liderança, rejeitaram a revelação da verdade da palavra de Deus. Nós não podemos seguir esse caminho. Esse é um caminho perigoso, esse é um caminho doentio, esse é um caminho satânico, esse é um caminho que isola, que separa as pessoas da comunhão com o Espírito de Deus. O entendimento deles se abriu de uma forma sobrenatural. A palavra de Deus, ela ganha vida quando o Espírito de Deus participa do estudo, da meditação, né, da contemplação, da dedicação ao conhecimento das verdades reveladas. Não funciona sem o auxílio do Espírito Santo. Não funciona sem a agência do Espírito Santo iluminando o nosso entendimento, clareando a nossa mente, né? Aquecendo, preparando o nosso espírito para sermos alimentados verdadeiramente pelo que é a palavra de Deus. Aqui, ó, está escrito que o Cristo deveria padecer e ressuscitar dos mortos. Eles não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam compreender essa verdade. Eles só aceitaram essa verdade quando foram confrontados com ela, levados a Cristo. Cristo levou a verdade até eles. Cristo se apresentou a eles. Mesmo tendo presenciado alguns deles, né, a Cristo glorificado ainda em vida, né, eles não tinham a dimensão dessa grandeza, eles não tinham a dimensão dessa verdade da ressurreição dentre os mortos e a compreensão dessa verdade de quem Cristo é, conforme Pedro havia dito, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ela só vem pela mediação, pela atuação do Espírito Santo de Deus. Talvez, eu digo talvez, de forma respeitosa, alguns de nós não estejamos dando a devida atenção e cuidado à necessidade de dependermos do Espírito Santo para a correta compreensão e aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Muitas pessoas estão defendendo, e defendendo até de forma bastante aguerridas, né? Aos gritos, aos berros, né? Com manifestações emocionais, né? Alguns conceitos e verdades, né? Dizendo que é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é a verdade de Deus. Que está na palavra de Deus, está. Agora,
que deve acontecer conforme eles estão falando, eu tenho lá as minhas dúvidas, os meus receios. Eu prefiro depender do Espírito de Deus para concluir. E nisso eu tenho certeza que somente Deus pode fazer da igreja de Deus a igreja que ele resgatou, que ele vai salvar, que ele regenerou e que ele vai glorificar. Grito humano, força humana, decreto humano, legislação civil, legislação religiosa não garantirão, nunca garantiram, não são forças nem poderes capazes a operar a transformação nas nossas vidas, que só pode ser conquistada mediante a submissão ao Espírito de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: recebeis o Espírito, e eles receberam. E Jesus explicou, e o Espírito Santo abriu a mente e o entendimento deles para que compreendesse a vontade de Deus. Falou-se no início ali de chaves do reino, de poder, só que nenhum dos apóstolos jamais agiu de forma arrogante, agiu de maneira a se comportar como se fosse um monarca eclesiástico, um tirano do bem, um ditador do bem. Nunca, nunca. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, permaneceu e esteve com eles em todos os dias da vida deles. Por quê? Porque eles eram submissos. Eles se voltavam à verdade da palavra de Deus e para a verdade revelada pelo próprio Deus. E o Senhor Deus declara que eles seriam testemunhas, 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 mas para que fossem testemunhas eficientes, eficazes, eles já sabiam a verdade. Eles já sabiam a verdade. O Espírito de Deus já habitava neles. Eles já eram igreja. Só que essa igreja precisava se revelar ao mundo. Essa igreja precisava se manifestar. E essa igreja se manifesta como igreja, como corpo de Cristo, como verdade de Deus, no dia de Pentecostes, aqui que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Após Jesus ter subido aos céus, na frente dos seus discípulos, eles permaneceram. Né? Jesus disse para eles, no dia em que subiu aos céus: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Né? Jesus está falando do mesmo Espírito, mas agora ele fala de um revestimento de poder. Mas poder para quê? Testemunhar. Né? Poder para testemunhar. Lendo aqui de forma simples, é só uma narrativa simples, né? Logo em seguida, eles escolheram alguém para substituir Judas, que havia cometido suicídio, que havia se enforcado, né? E tome outro o seu encargo. Não era correto que os 12 se tornassem apenas 11, né? Matias foi escolhido para ocupar a vaga do Judas, e foi a única vez em que isso ocorreu, tá? Os apóstolos nunca, depois disso, substituíram qualquer outro que havia morrido, né? Foi só dessa vez, foi só nesse momento, para que o testemunho da palavra de Deus se mantivesse verdadeiro, né? Outro tomou o lugar e a igreja, os apóstolos seriam testemunhos. Aí, no dia de Pentecostes, aqui, e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, quando de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Né? E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Né?
a igreja, nós falamos da grande comissão, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Né? O espírito da profecia é o testemunho de Jesus, é a palavra de Deus. A igreja se apresenta aqui, a igreja é apresentada aqui como uma nova comunidade profética, né? A unção profética, a, a responsabilidade profética que estava em cargo de Israel, ela agora passa para a igreja, passa para o corpo de Cristo. Veja que 400 anos Israel ficou sem profeta, ficou sem profeta. Não ficou sem profecia, mas ficou sem profeta. Ficou sem aquele indivíduo, aquele homem ou aquela mulher levantado por Deus para proclamar a palavra de Deus para a nação, para todo o povo. Então, uma pessoa, um homem ou uma mulher, diretamente comissionados por Deus, revestidos pelo Espírito de Deus, para chamar o povo de Deus ao arrependimento. 400 anos de silêncio profético até que surgiu João Batista. E quando João Batista, que não realizou mais nenhum sinal, tá? Nenhum milagre, nada, não dividiu águas de rio, não invocou o fogo dos céus, nada. Ele surgiu proclamando arrependimento, acusando o povo, a nação, de estar em pecado, de haver abandonado os caminhos do Senhor, né? E dizendo que era necessário que o povo se arrependesse, fosse purificado dos pecados, para que Deus os perdoasse. E João, o ministério de João, teve um efeito fantástico. Todos o reconheciam como profeta, exceto a liderança que não queria mudança, né? Queria que as coisas ficassem como estavam, eles no poder. Tá. João Batista apresentou Jesus, o Cristo, o Messias. O objetivo de toda a profecia, o alvo de toda a profecia estava diante dos olhos de João Batista. Ele teve lá as suas dúvidas, mas ele reconheceu e proclamou e anunciou. Nenhum profeta teve tamanha bênção, alegria, como foi essa concedida a João Batista. Tá? Quando Jesus nasceu, havia algumas pessoas que profetizavam, mas não eram profetas. Tá? Fala de um homem já idoso, fala de uma senhora, uma viúva também já idosa, né? que profetizavam, que o Espírito de Deus os confortava, os consolava e através deles também levava conforto, né, consolação a outras pessoas. Mas não era um ministério profético autorizado por Deus para a nação, para o povo. Tá? É um mover do Espírito de Deus que agia e age, sempre agiu livre e soberanamente através de quem ele quer, havendo fé, havendo submissão e vontade a Deus. Essa é outra coisa que nós vamos falar. Se houver necessidade, há uma diferença entre ministério profético, né, e existência de profecia. Tá? Então Israel ficou 400 anos sem profeta, 400 anos sem profeta, até que surgiu João Batista. Só que a nação não se arrependeu. A nação não se arrependeu. As pessoas falam hoje, será que há necessidade de que os judeus se arrependam? Não basta apenas que eles reconheçam? Olha, quem começou proclamando arrependimento de pecados, exigindo batismo, foi um judeu chamado João Batista. Tá? Foi um judeu temente a Deus, filho de sacerdote, chamado João Batista, que surgiu chamando, convocando o povo de Israel ao arrependimento. A palavra foi lançada, a palavra é essa, necessidade de arrependimento há. Necessidade de reconhecimento de que não se atingiu o objetivo, o alvo estabelecido por Deus, e isso sempre há, para que haja um fluir do perdão, da graça, né, e da vontade de Deus. Então, nesse dia de Pentecostes, o Espírito Santo, no seu revestimento, na sua unção profética reservada ao povo de Israel para a proclamação
da verdade de Deus ao mundo, ele muda o seu centro, né? Esse revestimento, essa unção agora é como que derramada, né, como um azeite da unção, é como que derramada sobre a igreja. Deus está criando algo novo, criando não, né, trazendo à tona, trazendo à existência, à realidade, né, algo que ele já havia preparado desde antes da fundação do mundo. Mistério, mistério até então oculto, estava vindo à tona. Que mistério é esse? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que já havia dado discernimento aos apóstolos, capacidade de compreensão da palavra de Deus e da vontade de Deus, para não deixar que a obra de Deus ficasse circunscrita às paixões, ao empenho, à dedicação, ao braço, à força, ao intelecto humano, ele envia dos céus esse revestimento do Espírito Santo, esse revestimento de poder. Se você se lembrar, se você voltar na palavra de Deus, você verá que quando foram estabelecidos auxiliares para Moisés, né, um evento dessa natureza aconteceu, um evento semelhante. Né, o Espírito Santo que revestia Moisés passou a revestir também o grupo de homens que foi escolhidos para auxiliar Moisés naquele dia. Agir dessa forma do Espírito Santo nós encontramos em várias ocasiões na palavra de Deus, em que pessoas são alcançadas, né, nos ministérios proféticos, nas comunidades proféticas, até mesmo o rei Saul foi contado entre os profetas, né? O rei Davi tinha um revestimento profético, né? Ele não escondia isso, né? De que o Espírito de Deus falava por ele, né? Estava na língua dele, né? Abençoava a vida dele. Ele era um compositor, ele era um louvador, né? Ele era um adorador de Deus, em vários aspectos da vida dele. E aqui esse Espírito é derramado sobre a igreja, né? E um fenômeno acompanha isso, né? Todas as pessoas passaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito concedia, né? E naqueles dias havia em Jerusalém, que estavam lá, dias de festas, né? As pessoas ficavam lá, judeus tementes a Deus vindo de todas as partes do mundo. Isso aconteceu era pela manhã, provavelmente, né? E, e chamou a atenção de todos, né? E alguns acharam que os discípulos estariam embriagados, né? Dizem que o de jejum no sábado ele era ao meio-dia, né? Nesse período de festas, né? Normalmente eles faziam de jejum às 10 da manhã, né? E algumas pessoas acharam que eles poderiam estar logo cedo, logo pela manhã, já embriagados de vinho, né? Cheios de vinho novo, cheios de vinho doce. Mas eu não estou aqui preocupado em falar da realidade de dons espirituais ou de manifestação de, do poder do Espírito Santo. Não é o meu propósito nesse momento. O meu propósito é deixar bem claro. Sem o revestimento do poder de Deus, o nosso agir, ainda que de acordo com a verdade revelada, ele não trará também bons resultados, nem bons frutos. Nem bons frutos. Olha que para a compreensão da verdade revelada por Deus, para a compreensão de quem é Jesus Cristo, os apóstolos precisaram de 3 anos. 3 anos acompanhando Jesus. 3 anos. 3 anos após os quais eles estavam confusos e perplexos. Após a ressurreição, Jesus passou 40 dias aparecendo e explicando, trazendo à tona, né? E permitindo que o Espírito de Deus abrisse a mente
daqueles homens para que eles compreendessem a palavra de Deus. Olha, foram 3 anos com Cristo, 40 dias com Cristo ressurreto, mais o Espírito Santo abrindo o entendimento, concedendo o discernimento da verdade. Estavam prontos? Não, não estavam prontos. Não estavam prontos. Eram aptos, estavam dispostos, estavam preparados, mas faltava-lhes algo. Faltava-lhes algo. Muitos começaram a agir nos dias de hoje, talvez por empolgação. Talvez por empolgação. Porque o revestimento do Espírito de Deus, ele não traz confusão nenhuma. Veja bem, olha aqui o que a palavra de Deus mostra. Ao ouvirem aquele estrondo, os judeus do mundo todo que estavam lá, né, se ajuntaram, correram para ver, porque a curiosidade é do ser humano mesmo. Ouviram um barulho, né, algo fugiu à rotina, ao normal, saíram caçando ali na vizinhança o que está acontecendo, né? E a Bíblia diz que eles ficaram perplexos, né? Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Ou seja, essa manifestação do revestimento do Espírito de Deus, do poder para, revestimento de poder, poder para quê? Proclamar o Evangelho, testemunhar de Jesus Cristo, ser testemunha fiel da verdade revelada por Deus. Esse revestimento se manifestou através de, de, de uma capacitação dupla. O Espírito que agia na vida dos apóstolos agiu também na mente e nos ouvidos dos ouvintes. Tá? Por quê? Cada pessoa que estava ouvindo, né, das várias regiões, compreendia como se estivesse sendo falado no próprio idioma nativo, que eles eram nativos de outras terras. E isso deixou todo mundo perplexo. Alguns zombavam, dizendo, mas não tem, sempre tem os zombadores, né? Sempre tem aqueles que a pessoa está contemplando um milagre, a pessoa está diante da graça de Deus, está diante da verdade revelada por Deus, e ele ri, ele zomba, ele faz pouco caso, né? Ele não tem reverência, ele não tem respeito. Não falo só das manifestações, falo da própria palavra também, né? A palavra de Deus não pode ser buscada como alguém que está lançando sortes, né? Não é a nossa fé, não é a nossa religião. O livro que as pessoas abrem aleatoriamente é outra religião, tá? É outra prática, tá? A verdade de Deus, ela deve penetrar na nossa mente, fazer parte da nossa estrutura intelectual, mental, fazer parte da nossa vida, do nosso ser, né? O sortilégio com a palavra de Deus, isso daí é abominável, tá? É abominável, sempre foi abominável. Algumas pessoas, eu já falei, não está mais comigo, a minha Bíblia é uma companheira de 20 anos, foi uma Bíblia que eu usei nos meus devocionais por 20 anos, que as anotações é, eram anotações para estimular a memória, né? Se eu pegar aquele livro, dependendo da anotação, volta à memória o que eu estava estudando, pensando, contemplando, mas não é justo comigo nem com ninguém eu ficar limitado a um livro, né? E é um livro que fica viciado, porque de tanto você manusear, você já pega, você já abre ali no você erra por pouco, né? Você abre no livro, né? Porque você está 20 anos manuseando aquele livro, você memoriza, mesmo que de forma inconsciente, né, os textos, as páginas, tudo, né? Mas isso não é nada sobrenatural, isso é bastante comum, né? Isso é bastante comum. Aí quando você abre num texto, tem uma marcação, aquela marcação é uma verdade para você, para a sua vida, ela sempre será uma verdade. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, se transformar numa ideia de que o Espírito de Deus está falando porque você abriu num texto que seu subconsciente já tem aquele domínio ali. Não, né? É um livro muito desgastado que eu já não leio praticamente mais. E a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, não tem nada a ver com a versão, né,
do escrito. O Espírito de Deus não privilegia a Almeida atualizada, nem a revista atualizada, nem a King James, nem a nova versão. Não é a versão da verdade que importa, e sim a verdade, né? A tradução mais correta, não se pode nem dizer que o mais correto hoje precisa ser adaptado à realidade de amanhã, ao vocabulário, à linguagem. Algumas palavras que são corretas hoje podem ser impróprias daqui a algum tempo, como as reformulações, as não diria correções, né? As alterações de algumas palavras, de algumas frases, para fugir do ridículo, né? Do bizarro, que há 50 anos era uma palavra comum, com o passar do tempo se tornou algo jocoso, então se torna interessante que você evite que a palavra de Deus fique exposta a risadas, a chacotas, né, a esse tipo de coisa, tá? Mas a palavra de Deus ela só pode ser entendida, discernida com a ajuda do Espírito Santo. E o poder para viver? E o poder para testemunhar? Ele também depende da atuação do Espírito Santo. Aqui no dia de Pentecostes aparece como esse dom de línguas aqui, né? As pessoas falavam em várias línguas, vários idiomas, né? E as pessoas nativas entendiam na sua língua nativa, ou seja, os galileus, né, que as pessoas até falam que não são estes galileus, os galileus não eram tidos em baixa estima na Judéia, tá? Povo simples, né? Não são esses galileus porque estão falando agora em outros idiomas, estão falando das maravilhas de Deus em várias línguas, em vários idiomas. E alguns questionaram ainda, né? Ao invés de glorificar a Deus pelo que ocorria, outros pensando tratar-se de uma fraude, mas a maioria ficou interessada, teve a atenção chamada para aquele evento. E a partir desse momento em que o próprio Deus, pelo agir do Espírito dele, trouxe pessoas para ouvir a verdade, aí o apóstolo Pedro toma a frente e começa a proclamar o Evangelho. Ele segue dando bom testemunho, lembra? O mesmo Pedro que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora ele se levanta, ele se apresenta àquelas pessoas em nome dos apóstolos e dos demais que ali estavam, que haviam todos eles recebido este revestimento. E nós vemos também que o Espírito Santo não só reveste a vida daqueles que têm um compromisso com sua palavra e querem testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, como ele também prepara as pessoas para ouvirem a verdade. A mente de muitas dessas pessoas foi cativada, foi chamada para aquele momento, para aquele lugar. Nós desaprendemos a depender do Espírito Santo. Nós desaprendemos. Eu vi e vejo ainda alguns jovens empolgados, preocupados em aprender o hebraico, alguma coisa do aramaico e o grego, mas não para estudar mais a palavra de Deus. Não para ter acesso aos comentários, né, ao incrível material que existe, né? Não. Estão em busca da palavra de Deus. Da palavra de Deus, assim, como se fosse possível restaurar ou restabelecer as palavras que teriam sido usadas pelo próprio Deus ou pelo próprio Cristo. Né? É uma idolatria à palavra. Né? Nós falamos, nós entendemos que quando Deus age, quando Deus se revela à humanidade, ele o faz de maneira que nós possamos compreender a verdade por ele ensinada, né? Nós possamos compreender a verdade de Deus, a vontade de Deus. E para isso o domínio que o Espírito Santo faz é o domínio da nossa linguagem. É
ao domínio da nossa linguagem, né? O Espírito de Deus age em consonância com a nossa linguagem, com a linguagem humana, dentro, respeitando as nossas limitações, usando nossa consciência, o nosso saber, a verdade de Deus que já habita, e traz algo mais, algo novo aqui. Algumas pessoas acreditam que possam manipular a palavra de Deus se aprenderem as línguas originais, agindo como se fossem mágicos, né? Como eu não vou falar as palavras aqui, porque ela já é do folclore universal, já praticamente, filmes e, né, palavras mágicas, né? Como se fosse, estamos falando o hebraico antigo ou aramaico, essas palavras vão trazer a vida, o que eu disser. Isso é insano, isso é estúpido, isso é vil, isso é arrogante, né? Isso é desprezível, como algumas pessoas que ficam hoje se prendendo aí a maneiras que eles consideram a mais correta de expressar o nome de Deus, né? Pai não é o bastante, não é próximo, não é reverente o suficiente. A oração que Cristo ensinou não é o bastante, não nos conduz à verdade. Jesus sempre chamou Deus e Pai, Senhor nosso Deus e Pai. Qual o problema da língua portuguesa? Qual o problema das emoções, do sentimento, do caráter, da devoção em língua portuguesa? Realmente alguém acha que se reconstruir uma verdade em outro idioma você vai conseguir ganhar o favor de Deus por isso? É um exercício de intelectualidade, é interessante você aprender, né, você ter conhecimentos, vai consultar o dicionário, o comentário, a sua perspectiva, né, da mensagem vai ficar mais ampla ou muito mais restrita, conforme o caso, mas isso não dará a você, né, nenhum crédito a mais diante de Deus, não dará a você nenhum privilégio, né? Não será como o saduceu e o fariseu que compareceram diante de Cristo, se recusando a reconhecê-lo como o ungido, como o Messias, como o profeta, nem isso, ou como o mestre, nem isso eles reconheciam, e arrogantemente, né, mostra um sinal do céu. Você acha que se realmente aprender os idiomas do Antigo Testamento ou do Novo, você vai poder reivindicar um sinal dos céus só porque conhece aquele idioma? As idolatrias do coração e da mente, elas continuam ativas hoje. Elas permanecem na vida da igreja ou das igrejas, como nós falamos, né? A mente errada, a motivação errada, o agir errado. Há pessoas que começaram algo aí sem o devido revestimento, sem a devida autorização ou consentimento. Houve um tempo necessário para a preparação dos apóstolos, e não foi um tempo pequeno. Foram 3 anos aprendendo com o Filho unigênito de Deus. Pior que de 12 o Senhor ainda perdeu um. Mas há um tempo. E o entendimento veio com o Espírito Santo trazendo clareza, o Espírito Santo auxiliando a mente, a intelectualidade, a compreender a verdade e a vontade de Deus. Então agora nós estamos prontos, eu já consigo discernir, o meu pensamento está em consonância com os pais da igreja, com os apóstolos, então agora você deve aguardar o revestimento, para que o seu testemunho seja revestido pelo poder de Deus, para que ele efetivamente alcance as pessoas que o Senhor Deus quer alcançar, para que ele produza os efeitos que a palavra de Deus deve produzir. Se tem uma coisa que a igreja de Cristo contava nos seus primeiros dias, era com o respeito. Era com o respeito. Formava-se, era um grupo relativamente fechado,
cujo ingresso era pelo Espírito Santo. Era pela declaração de fé motivada pela atuação e confirmada pela presença do Espírito Santo. Havia uma declaração de fé e um testemunho de fé. Um testemunho dos homens e um testemunho do próprio Espírito. Pela capacidade, pelo poder do Espírito de mudar e moldar vidas. De transformar e transportar vidas. Eu acredito, sem nenhuma dúvida, que a igreja cristã, as igrejas cristãs, né, até as chamadas renovações carismáticas, pentecostais, até essas que se apegam aos dons, né, muitas vezes, no apego aos dons, elas esquecem da necessidade da presença do Espírito de Deus iluminando as nossas mentes e do revestimento do Espírito de Deus conduzindo as nossas palavras e ações. Sem o Espírito de Deus, sem o Espírito de Cristo, sem o Espírito Santo, a Igreja de Cristo pode se transformar como que numa aberração eclesiástica, num corpo religioso mortificado pelo pecado, num corpo aparentemente vivo, mas sem o espírito de vida. Isso pode se tornar algo terrível. E isso pode ser a explicação, ou essa pode ser uma das explicações, né, do aparente fracasso de muitos religiosos e de muitas instituições religiosas hoje. Explica porque você vê pessoas dominadas pelo ódio, pessoas dominadas por ambição política, por ambição terrena, por ambição financeira, se apresentam como homens e mulheres de Deus, mas você não vê respaldo do Espírito Santo nos seus ensinamentos e você não vê o transparecer do Espírito Santo nas suas vidas e ações. Esse é um desafio nosso para todos nós. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te traga a paz. Querendo Ele, retornaremos em breve.